Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$12 mil por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$60 mil, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Bom dia, torcedor vascaíno. Estou chegando aqui nesse Acorda. Hoje é terça-feira, dia 14 de outubro, véspera de mais um jogo decisivo do Vasco. É um jogo muito importante para as pretensões do Vasco e espero que o Vasco faça um grande jogo. Agora, antes de mais nada, eu peço a você, torcedor, que quem não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever. É 0800, paga nada. E aí você também dê o seu joinha, porque o joinha, mais conhecido como like, é muito importante para a gente, para valorizar o nosso trabalho, valorizar o trabalho que é feito no canal como um todo. Né? Já somos mais de 280 mil inscritos, né? E queremos mais do que isso. O torcedor é fundamental. Tá bom? Então estou chegando aqui. Para quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Você vai ser muito bem recebido aqui no canal, ok? Vamos então a alguns assuntos. Vou falar assim rapidamente da arbitragem do jogo. Primeiro a situação da arbitragem como um todo. Né? Vocês acompanharam todos esses erros que aconteceram nessa última rodada. Não só na última, né? Foram muitos erros em várias rodadas, a arbitragem realmente não vem bem esse ano, é evidente, isso é fato. E nessa última semana a pressão cada vez maior, né? Vamos para a 28ª rodada, são 38, então agora é um momento assim que as coisas começam a se definir. Né? Os clubes que vão ser rebaixados, aqueles que vão disputar o título, os que vão para a Libertadores, Sul-Americana, então todo mundo querendo, né, ganhar. E não é possível todos ganharem. Então a pressão é cada vez maior e na arbitragem acaba que sofre mais. Ainda mais cometendo os erros que vem cometendo. Pior ainda. Né? E eu, na minha época, sofri muita pressão também, evidente, nessa época de campeonato. Mas o que eu focava muito era dentro do campo. Eu tenho que controlar o jogo, controlar os jogadores dentro do campo. Não interessa o que está acontecendo fora. Se a imprensa está pressionando, dirigente, não interessa. Para mim, valia ali aquele relacionamento ali com os jogadores, com a comissão técnica, com os jogadores do banco de reservas, e é assim que a arbitragem tem que agir. Eu fiquei assim, contente, feliz com a arbitragem, com a indicação do Wilton Pereira Sampaio. Sei que o torcedor do Vasco torce um pouco o nariz pro Wilton, mas eu vejo o seguinte, o Vasco vai jogar um jogo muito importante para ele, e o jogo é muito mais importante ainda para o Fortaleza, porque o Fortaleza está em 18º lugar no campeonato. Se ele vencer o Vasco, ele fica somente a 1 ponto do Santos, que é o primeiro clube na frente na zona de rebaixamento. É o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Ele fica apenas a 1 ponto. Então o Fortaleza vai dar vida nesse jogo. Porque é muito menos difícil o clube vencer em casa do que fora de casa. É o que acontece com o Vasco também. Lógico que o Vasco dá vida quando joga em São Januário, porque entende que em São Januário é melhor vencer, é menos difícil vencer do que fora. Então o Fortaleza vai dar vida. E quando o Fortaleza vai partir para cima do Vasco para vencer,
Um árbitro experiente, um árbitro de Copa do Mundo, eliminatório de Copa do Mundo, Libertadores, Sul-Americana, é um árbitro que dá mais tranquilidade ao clube visitante, porque um árbitro já está acostumado com pressão em vários níveis. Um árbitro com muita experiência, um árbitro que já vivenciou tudo dentro do campo. Então eu fico mais tranquilo com um árbitro FIFA experiente, principalmente num jogo quando o Vasco joga fora de casa. Para mim essa é a receita. Para mim isso é o ideal para o Vasco quando joga fora de casa. É um árbitro FIFA experiente. E o Wilton já teve assim, várias passagens, né, marcantes aí, em jogos do Vasco, por exemplo, em 2022, aquele último jogo, última rodada da Série B com o Ituano, o Vasco venceu por 1-0, um gol de pênalti com 1 minuto e o Wilton expulsou um jogador do Ituano. E a bola ia entrar, ele tirou com a mão, foi expulso. E esse placar ficou até o final. Foi 1-0 o Vasco, e o Vasco então foi para a Série A do ano seguinte. No ano seguinte, em 23, foi a última rodada também que o Vasco se manteve na Série A com a vitória sobre o Bragantino por 2-1. Foi o Wilton também que apitou. Em 2024, ano passado, o Wilton apitou Vasco 3, Fortaleza 3 em São Januário. O Vasco se classificou na cobrança dos pênaltis. E apitou também Atlético Paranaense 2, Vasco 1, lá na Arena da Baixada, mas que o Vasco também se classificou na cobrança dos pênaltis. Esse ano é que ele apitou Vasco 3, Sport 1, em São Januário. Depois aquela derrota do Vasco para o Vitória, né, o Vitória com menos um jogador conseguiu virar em cima do Vasco, 2-1 Vitória. E também a derrota do Vasco para o Mirassol por 3-2. Mas não teve nenhuma polêmica, não teve nada de excepcional nessas arbitragens do Wilton. Então, eu entendo que um árbitro FIFA experiente é importante no momento desse, principalmente o Vasco jogando fora de casa. E é um jogo da vida para o Fortaleza. Como eu falei, o Fortaleza é o 18º. O Fortaleza nos últimos jogos vem bem, né? Pelo menos o Fortaleza venceu os três jogos. Ele venceu o Juventude fora de casa, aí perdeu para o São Paulo em casa, venceu o Sport em casa, perdeu para o Palmeiras fora de casa e venceu o Vitória em casa. Então é um jogo que com certeza vai ser muito difícil para o Vasco. Vai ser um jogo escamado, vai ser um jogo tenso, vai ser um jogo muito difícil. E será muito importante se o Vasco trouxer um ponto. E se trouxer 3, então vai ser uma coisa maravilhosa, porque o Vasco também tem uma sequência ainda nesse mês de outubro. Ele já joga com o Fluminense, que é a próxima rodada, e depois joga com o Bragantino fora de casa, que é um outro jogo muito difícil também. E depois vem uma sequência, já em novembro, é São Paulo em São Januário, Botafogo lá no Newton Santos, Juventude em São Januário. O Vasco tem que aproveitar esses jogos para pontuar, né, para conseguir, já está na Sul-Americana e quem sabe, né, belisca aí uma Libertadores. Agora, e aí a outra questão é o time que o Vasco vai colocar amanhã em campo. Né, porque eu penso que o Paulo Henrique não tem a mínima condição de jogo. Né, vai jogar, né, daqui a pouco contra o Japão, vai começar jogando. Então é de manhã, né, aqui, depois é uma viagem aí de 28 horas até o Rio, depois pega um outro voo para Fortaleza, uma coisa de maluco, entendeu? E mais o fuso horário. Então eu, se fosse o Vasco até, eu ontem na nossa live, eu até falei que o Paulo Henrique deveria ir, mesmo que fosse para ficar no banco e tal, mas eu repensando, acho que melhor o Paulo Henrique é ficar no Rio. Primeiro o esforço do jogo, depois 28 horas de viagem só de Tóquio para cá, para o Brasil. E depois para o Rio, depois do Rio para Fortaleza mais 3, 4 horas. Então é coisa de maluco, e mais o fuso horário. O jogador vai chegar arrebentado lá, provavelmente não vai jogar, então para que vai para lá? Eu repensei esse assunto. Ontem eu achei que ele deveria ir para pelo menos ficar no banco, mas eu estou repensando hoje. Acho que é desnecessário. Poderia ficar aqui se recuperando, né, com o fuso horário, porque já tem um outro jogo muito importante contra o Fluminense na segunda-feira. Sabe? Então, desnecessário. Agora, e o restante do time? O Cuesta volta,
ótimo para o Vasco. Né? O Puma deve conseguir voltar, porque o Puma jogou, né, hoje, né? Então o Puma já jogou. Aliás, ontem, né? O Puma jogou ontem. Então, para ele vai dar para chegar a tempo lá e mais ou menos descansado. Agora, o Paulo Henrique, para mim, eu acho loucura. O Cuesta volta, ok. Se o Puma não tiver condição de jogo, vai deslocar o Tietê, provavelmente. O meio-campo fica com o Hugo Moura. E a grande dúvida, né, o que está sempre se levantando aí, é a questão do Verratti. E eu sou muito fã do Verratti. O Verratti, para mim, né, tudo que ele já conquistou, o número de gols que fez no Vasco, ele é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco, ele é o atual artilheiro do Brasil, ele é o terceiro artilheiro desse Campeonato Brasileiro, mas realmente o Verratti não vem bem, já são 7 jogos sem conseguir fazer um gol, ele não vem bem, fora outros erros que ele comete durante os jogos. O Diniz está dando várias oportunidades a ele. Infelizmente, o Verratti não vem bem. E também uma parte disso é culpa dele mesmo, porque o Diniz falou para ele que a defesa começa no ataque, e ele então botou isso na cabeça, ele já fazia isso. Agora então, pior ainda, porque agora ele não fica só satisfeito em marcar o goleiro adversário, não. Ele marca o zagueiro, ele marca o volante, ele vem para a intermediária do Vasco para dar combate, ele vai às vezes na lateral direita, às vezes ele vai na lateral esquerda, ele vai lá no escanteio contra o Vasco, ele vai no escanteio a favor do Vasco. Porra, com 36, 37 anos, cara. Então ele botou a defesa, o sistema defensivo, como prioridade dele. Só que a especialidade dele não é essa. A especialidade dele é o ataque. E quando chega na hora do ataque, ele está morto, pô. Ele não consegue mais ganhar uma bola na cabeça, porque ele está pulando 2 dedos, né? E não são 2 dedos assim, são 2 dedos assim, não consegue mais ganhar. Né? Difícil se dar um lançamento para ele, ele não consegue chegar. Lógico, ele está só defendendo, pô. Então, paciência. Agora, o Vasco, no jogo com Vitória, por exemplo, no segundo tempo, quando entrou o Andrés, pô, uma velocidade que o Vasco imprimiu no jogo, fez 3 gols. E esse jogo com o Fortaleza é o tipo de jogo que o Fortaleza vai querer abafar o Vasco, vai querer marcar pressão o campo inteiro, é o jogo da vida. E a oportunidade, com o Vasco com um ataque rápido, né, com o Andrés, com o Ryan, então é a oportunidade de contra-atacar e decidir o jogo. Então, na minha opinião, apesar de gostar muito do Verratti, entender que o Verratti é muito importante para o Vasco, eu entendo e é inclusive mais justo, né, pelo que está acontecendo, né, pelo que o Verratti está jogando, pelos jogadores que estão entrando no jogo. Então eu acho mais justo até o Verratti começar no banco de reservas. Eu não sei o que você, torcedor, pensa, mas essa é a minha opinião, ok? Vamos aguardar o jogo, torcer muito, porque é um jogo muito importante para o Vasco. Um grande abraço a todos. Dê a sua opinião, dê a sua sugestão, e aí eu dou uma olhada nos comentários e respondo alguma coisa, tá legal? Um grande abraço, vou ficando por aqui e até o próximo Acorde.